Olá, vamos entender agora a associação de espelhos planos de forma angular. Veja só, aqui eu tenho dois espelhos, espelho E1, espelho E2. E eles estão formando um determinado ângulo alfa entre eles. Nesse meu exemplo eu coloquei um ângulo de 90 graus, mas poderia ser qualquer outro ângulo. Aqui eu coloquei um objeto. Esse objeto ele vai formar uma certa imagem no primeiro espelho. Só que ao mesmo tempo, ele vai formar uma imagem no segundo espelho. Só que essa imagem formada no segundo espelho vai fazer papel de objeto para o primeiro espelho. E a imagem formada no primeiro espelho vai fazer papel de objeto para o segundo espelho. Aí nós começaremos a ter imagem da imagem. E nós vamos ter um monte de imagens. É loucura. Vamos ver? Então aqui eu tenho o objeto. A primeira imagem desse objeto, esse objeto está a uma certa distância, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. A imagem dele estará 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui eu tenho a imagem desse objeto naquele espelho. Eu vou chamar de imagem 1. Imagem 1. Só que ao mesmo tempo, eu terei uma imagem aqui, certo? Eu terei essa imagem aqui. Eu vou chamar de imagem 2. Ou seja, eu tenho duas imagens aqui, você concorda comigo? Aí, aquela imagem vai fazer papel de objeto para esse espelho. Eu vou prolongar esse espelho aqui. Eu vou prolongar esse espelho aqui. Prolonguei o espelho 2. Esta imagem, ela vai fazer papel de objeto para esse espelho aqui. Então aqui vai formar uma nova imagem. Uma nova imagem, que eu vou chamar de I3. Ao mesmo tempo, esta imagem vai fazer papel de objeto para aquele espelho ali. Eu vou prolongar esse espelho aqui também. Vou prolongar esse espelho. Esta imagem, que está a 4 intervalinhos, vai formar uma imagem ali, que seria a quarta imagem. Só que você percebeu que a imagem I3 e a imagem I4, a terceira e a quarta, elas se formaram no mesmo lugar, uma sobre a outra? Pois é, nesse momento não se forma mais imagem agora. Então, nesse meu exemplo, quantas imagens formaram? 1, 2 e 3. E a 4? A 4 e a 3 são a mesma. Por que são as mesmas? Porque ela formou uma sobre a outra. Aí cessa a formação de imagens. Então, você percebeu que formaram 3 imagens. Nesse caso, de 90 graus, é facinho descobrir. Fiz o desenho, já descobrimos. Mas o ângulo não vai ser necessariamente sempre 90 graus. Pode ser 30, pode ser 20, certo? Então, existe uma equação matemática para calcular o número de imagens. A equação é essa. 360 graus, dividido por alfa, que é o ângulo formado entre os dois espelhos, menos 1. Esta é a equação matemática utilizada para se calcular o número de imagens formadas numa associação angular de espelhos. Só tome cuidado com um detalhe. Se esse 360 sobre alfa for um número par, esse objeto aqui, ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar entre os dois espelhos. Mas, se esse 360 dividido por alfa for um número ímpar, aí o objeto não pode estar em qualquer lugar. Ele tem que estar à mesma distância dos dois espelhos. Ele tem que estar exatamente a mesma distância dos dois espelhos. É importante que a gente saiba esse detalhe. Outro detalhe sobre essa associação é o seguinte: essa mão
Vamos fazer de conta que o objeto era uma mão. Essa mão era a mão direita. A primeira imagem seria uma mão esquerda, porque ela é proveniente de primeira reflexão. Então, objeto, mão direita, imagem, mão esquerda. Lembra que ela é enantiomorfa. Essa daqui também é proveniente de primeira reflexão, então também seria mão esquerda. Aquela ali já seria imagem da imagem. Aquela mão não é esquerda? Essa já seria mão direita. Essa mão não é esquerda? Aquela já seria mão direita. Você percebeu? Então as duas primeiras imagens, elas são enantiomorfas. Se você levanta a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda. Isso as duas primeiras imagens. As outras duas, elas não são enantiomorfas, elas são direitas. As outras duas são enantiomorfas. As outras duas não são enantiomorfas. Então é como se fosse assim. As imagens vão se formando. Se o objeto é a mão direita, as duas primeiras seriam da mão esquerda. Seriam enantiomorfa. As outras duas seriam da mão direita. Não seriam enantiomorfa. As outras duas seriam a mão esquerda. Seriam enantiomorfas. As outras duas não seriam enantiomorfas. Seriam direita. Então você vai fazendo essa sequência e você sabe quantas imagens serão enantiomorfas e quantas imagens não serão enantiomorfas. Simples assim. Se der um número par de imagens, aqui não deu número par, aqui deu quantas imagens? Aqui deu 1, 2, 3, deu 3. Não deu par. As duas primeiras são enantiomorfas e a terceira não é enantiomorfa. Mas se der um número par de imagens, 4 imagens, 6 imagens, 8 imagens, aí é metade, metade. Metade enantiomorfa e metade não enantiomorfa. Nesse meu exemplo aqui, o ângulo era 90. 360 por 90 vai dar quanto? 4. 4 menos 1 dá quanto? Dá 3. Exatamente as 3 imagens que eu havia dito para você. Então, eis aí a associação de espelhos em forma angular.